Boa noite. Delação do Odebrecht completa 1 ano sem que nenhum político se torne réu no Supremo. Dos 83 inquéritos, só uma denúncia foi feita e ainda não há decisão. Sérgio Moro manda leiloar imóveis confiscados de José Dirceu. O ex-ministro foi condenado em segunda instância a mais de 30 anos de prisão. O juiz também cancela a penhora do triplex em Guarujá, pivô do processo que levou Lula à condenação em segunda instância há mais de 12 anos. E o imóvel irá a leilão público. O estado de São Paulo registra mais de 50 mortes por febre amarela e mais de 130 casos confirmados da doença. A orientação para quem vai viajar no carnaval para áreas de risco é se vacinar com antecedência. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O estado de São Paulo registra 52 mortes por febre amarela e tem 134 casos confirmados da doença. No carnaval, quem for viajar para áreas de risco de febre amarela já pode se vacinar. Na capital paulista, 17 UBSs vão atender os viajantes nacionais que não têm que comprovar a viagem. Outros 3 postos vão vacinar quem vai para o exterior. Nesses casos, é preciso levar a passagem aérea ou comprovar estadia em países que exigem a vacina. No portão da UBS São Vicente de Paula, no Ipiranga, são vários os avisos informando sobre a vacinação contra a febre amarela. Agora, o foco é imunizar os viajantes nacionais. Nós vamos viajar no carnaval, dia 9 de fevereiro, para Goiânia. A capital paulista iniciou a vacinação em 17 endereços específicos para os viajantes com destinos dentro do Brasil, que não precisam comprovar a viagem. Os endereços das unidades estão no site prefeitura.sp.gov.br. Esse público vai receber a dose fracionada e não tem direito ao certificado internacional de vacinação. No caso da Diana, ela vai para uma área de risco. Eu vou dia 17 de fevereiro para Mairiporã num casamento. Nas unidades básicas de saúde, apenas 3 locais aplicam a dose padrão e emitem o documento, mediante confirmação de viagem internacional para países que exigem a imunização. A UBS Jardim Edith, a UBS Jardim Miriam II e o Hospital Dia da Rede Hora Certa, da Penha. Com a aproximação do carnaval, quem vai viajar para alguma área considerada de risco, não adianta deixar a vacinação para a última hora. Isso porque, para garantir a proteção, o Ministério da Saúde recomenda que a pessoa seja imunizada ao menos 10 dias antes da viagem, que é o tempo necessário para o organismo produzir anticorpos contra a doença. O Marcelo quase perdeu o prazo. O embarque dele para o Rio de Janeiro é dia 8 de fevereiro. Estou tomando a vacina hoje, eu vou na quinta-feira, faz 10 dias certinho. Então, parece que está tudo bem, né? Assim como o Marcelo, muitas pessoas estão procurando o Hospital das Clínicas para se vacinar. O endereço não faz parte da atual campanha contra a febre amarela, mas é referência há muitos anos. Por isso, nesta manhã, a espera chegou a ser em média de 5 horas. Começou hoje em São Paulo a fiscalização do transporte de passageiros por aplicativos. Os motoristas devem apresentar documentos exigidos pela prefeitura para circular pelas ruas. E muitos contestam as novas regras e usam liminares para evitar multas. Mais de 10 páginas de diferentes decisões judiciais por meio de liminares. Esse foi o jeito encontrado pelo Marcos, que é motorista de aplicativo, para tentar evitar uma multa. Apesar de já ter feito o curso exigido pela prefeitura, até agora não conseguiu tirar o Conduap, uma espécie de carteira que passa a ser fiscalizada a partir de hoje. A própria prefeitura não emitiu as guias para os motoristas pagarem, né? Então fica meio difícil, né? Exigir uma coisa que a prefeitura não está conseguindo fazer. O Luiz acabou de buscar o certificado do curso na autoescola. Ele também não tem o Conduap ainda e conta com a força das liminares para continuar trabalhando. Se a fiscalização chegar, eu apresento os documentos necessários, né? Que meu carro está em dia, a placa daqui de São Paulo, né? Tá tudo em ordem, não tem multa para pagar, tá tudo ok. A resolução que cria regras para o transporte por aplicativos na cidade foi publicada há 6 meses e entrou em vigor agora. A ideia é que os motoristas apresentem documentos como o certificado de antecedentes criminais e façam um curso para ter o Conduap. A prefeitura prometeu fiscalizar isso hoje, inclusive com a apreensão dos veículos irregulares.
A Secretaria Municipal de Mobilidade disse que as blitz serão feitas por 94 agentes do Departamento de Transportes Públicos, mas não autorizou que a reportagem acompanhasse esse trabalho. Ficou para 28 de fevereiro a exigência do certificado de segurança dos veículos que prevê uma vistoria. Os carros também terão que ter até 8 anos de uso e placa de São Paulo. Só que várias dessas normas estão sendo contestadas e a batalha judicial já virou novela. Uma associação de aplicativos conquistou a autorização para circular com carros de fora da cidade. Na semana passada, uma outra empresa ganhou o direito de não enviar dados dos motoristas para a prefeitura, o que impediria a emissão do Conduap. A secretaria diz que a fiscalização vai respeitar as decisões, mas que vai recorrer de todas elas. Com tantas dúvidas, o João, que é motorista há 6 meses, decidiu esperar. Prefiro aguardar tudo isso daí. Quando a gente tiver uma certeza da prefeitura, a gente corre atrás para trabalhar também, né? Na autoescola, a incerteza sobre a eficácia das fiscalizações fez a procura pelos cursos despencar. Isso representa prejuízo para... Sim, não tenha dúvida. Foi um investimento que foi feito através de apostilha, através de professores, de contratação de professores, e de repente mudou tudo. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes informou que não foi notificada sobre as liminares e que a fiscalização ocorre normalmente. Portugal manda extraditar o operador financeiro Raul Schmidt, investigado na 25ª fase da Lava Jato. Ele teve os recursos negados pela Justiça Portuguesa e deve responder pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Brasil. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, as buscas pelo empresário já foram iniciadas pela Justiça Portuguesa, que também pode emitir mandado de prisão contra Schmidt na Europa. A determinação atende a um pedido da Força Tarefa do Ministério Público Federal de Curitiba. Raul Schmidt foi preso em 2016 em Lisboa, na primeira fase internacional da Operação Lava Jato, pela participação no pagamento de propina aos ex-diretores da Petrobras, Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Zelada. Antes da prisão, ele estava foragido desde julho de 2015. Quando condenado, já respondia pelos crimes em liberdade. Além de operar financeiramente no esquema de propina, Schmidt também atuava com empresas internacionais para obtenção de contratos de exploração de petróleo em plataformas da estatal. Segundo o Ministério Público, o empresário, que possui dupla cidadania, já havia pedido à Justiça Portuguesa que não o enviasse para o Brasil. A defesa de Raul Schmidt declarou em nota que o empresário naturalizado português em dezembro de 2011 foi reconhecido no começo desse ano também como cidadão de origem portuguesa. Sendo assim, a defesa alega que o governo brasileiro não poderia mais se corresponder juridicamente com Portugal no que diz respeito à sua extradição com base na Constituição brasileira, porque o governo brasileiro não promete a reciprocidade, já que ele agora é um cidadão europeu. Amanhã completa um ano que as delações dos executivos da Odebrecht foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até agora, as informações oferecidas nos acordos não tiveram grandes resultados. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostra que apenas um político com foro foi denunciado no Supremo. O apelido já prometia uma limpeza geral na política. Delação do fim do mundo. Quando os executivos de uma das maiores empreiteiras do país resolveram falar o que sabiam sobre esquemas de corrupção e Caixa 2 com autoridades públicas, a expectativa era de que as delações levariam muita gente para a cadeia. Eram 77 delatores. Um ano depois, não foi o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal aceitou as informações contadas pelos executivos no dia 30 de janeiro de 2017. De lá para cá, dos 83 inquéritos abertos para investigar parlamentares que têm direito ao foro privilegiado, 78 ainda estão inconclusos. 4 foram arquivados por prescrição dos crimes. Ninguém foi preso e apenas um político foi denunciado. Na Câmara e no Senado, nada de punição para as dezenas de citados como corruptos pela empreiteira. 2 dos principais dessa lista da Odebrecht são o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro.
Por enquanto, eles não são réus. O único a ser denunciado formalmente pela Procuradoria-Geral da República nesse caso foi o senador Romero Jucá, do MDB de Roraima. Só que, desde agosto, o Supremo não decide se há indícios mínimos de autoria para que ele se torne réu na ação penal. A maioria dos casos derivados da delação da Odebrecht ou está em análise na Procuradoria ou na Polícia Federal. Quando não vai para o Supremo, como acontece com os deputados federais e senadores, a velocidade é outra. No caso dos políticos do Rio de Janeiro, as delações da Odebrecht foram usadas na denúncia contra um dos principais líderes fluminenses, Jorge Pisciani, do MDB. Em novembro, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região mandou prender o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio e, em dezembro, o Ministério Público denunciou o deputado. Segundo os ex-executivos, ele teria recebido 11 milhões de reais da construtora. Já para quem não tem proteção do foro privilegiado, informações das mesmas delações vão para outros tribunais. Por exemplo, nos principais casos da Lava Jato em Curitiba, na primeira instância, a média é de 3 dias e meio para decidir se a ação penal será aberta. Foi isso que aconteceu em agosto, quando, com base na delação da Odebrecht, o ex-presidente Lula virou réu sob acusação de ter se beneficiado de obras em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. A assessoria do Supremo Tribunal Federal não quis comentar sobre a rapidez dos casos que tramitam na corte. No entanto, reiterou os números de um balanço do fim do ano passado, que mostra que em toda a Lava Jato, mais de 800 processos foram instaurados. Já a Procuradoria-Geral da República afirmou que a duração de cada investigação depende do caso específico. A Odebrecht disse que reconheceu os erros, pediu desculpas públicas, assinou acordo de leniência com as autoridades do Brasil e de outros países e está comprometida a combater e não tolerar a corrupção. Ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, pediu ao Supremo a suspensão do acordo de cooperação internacional do Ministério Público Federal com a Suíça. No pedido ao ministro Gilmar Mendes, Paulo Preto afirma que recebeu informações espontâneas da Suíça sobre supostas operações financeiras suspeitas realizadas por ele em 5 contas bancárias. O pedido de cooperação com a Suíça tem relação com as investigações sobre as obras do Rodoanel de São Paulo. A Dersa, cuja área de engenharia era dirigida por Paulo Preto, é responsável pela construção. Delatores da Odebrecht afirmaram que pagaram propina e recursos via Caixa 2 pelas obras para políticos do PSDB. Há suspeitas envolvendo o ministro Aloysio Nunes e o senador José Serra. Ambos negam o envolvimento. 4 imóveis do ex-ministro José Dirceu irão para leilão a pedido do juiz federal Sérgio Moro. As propriedades já tinham sido confiscadas na Operação Lava Jato. A defesa do petista informou que dois desses imóveis têm dívidas de IPTU e condomínio. Ao mandar alienar os bens, Moro apontou que nenhuma das propriedades é utilizada atualmente como moradia de José Dirceu e que há inequívoco risco de esvaziamento do confisco. Os imóveis que serão mandados a leilão são os seguintes. Na capital paulista, o prédio de uma empresa de consultoria do ex-ministro, a sede da JD Assessoria, que teve parte financiada pelo Banco do Brasil, mas que está com inadimplência nas parcelas. Ainda em São Paulo, um outro imóvel que está no nome da filha dele. Em Vinhedo, no interior do estado, uma chácara que está em nome da TGS Consultoria. E em Passa Quatro, em Minas Gerais, a casa onde a mãe do ex-ministro morava. A defesa informou ao juiz Sérgio Moro que esse imóvel está avaliado em R$2,5 milhões de reais e que as dívidas referentes aos impostos seriam pagas com o dinheiro da aposentadoria da Câmara do ex-ministro, no valor de R$10 mil. Apesar disso, até agora não houve a quitação dos atrasados. O petista foi preso preventivamente em agosto de 2015 na Operação Pichuleco, 17ª fase da Lava Jato. Em maio do ano passado, foi solto por determinação do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, Moro mandou colocar tornozeleira eletrônica em José Dirceu. Ele também não pode deixar o país. Esta é uma das medidas cautelares impostas pelo juiz ao ex-ministro da Casa Civil, condenado a mais de 32 anos e 1 mês de prisão na Lava Jato. Presidente Michel Temer concede entrevistas em busca de apoio à reforma da Previdência e ao governo dele.
Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Temer voltou a defender a indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. A filha do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, foi impedida de assumir porque responde a processos trabalhistas, o que, no entender da Justiça, é incompatível com a função de ministra da pasta. O governo ainda tenta liberar a posse dela numa batalha judicial. Num vídeo que circula nas redes sociais, gravado em um barco, a deputada federal do PTB diz que achava que não devia nada aos 2 ex-motoristas que a processaram. Todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte, quem é que tem direito? Ainda mais na justiça do trabalho. Eu juro pra vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas 2 pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. À rádio, Temer disse que pretende respeitar a decisão da Justiça, mas defende que a competência de indicar ministros é dele. O presidente tem competência, diz a Constituição, privativa para escolher os seus ministros. Ora, quem estuda o direito constitucional sabe que as palavras na Constituição não são inúteis. Michel Temer tem se empenhado em argumentos, não só quando fala a jornalistas. Desde o fim de semana, o presidente tem feito aparições em programas de entretenimento na TV e até de auditório. A tentativa é a de melhorar a própria imagem, desgastada depois das denúncias de corrupção, e buscar apoio popular para a reforma da Previdência. No domingo, Temer falou a Silvio Santos. Diante da plateia do apresentador e empresário, defendeu as regras da proposta e repetiu que, se não houver reforma, pode faltar dinheiro para pagar os benefícios. Se não houver uma reformulação da Previdência, o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, aquilo que aconteceu em Portugal e na Grécia. Ou seja, a dívida previdenciária é tão grande, tão expressiva, que lá foi preciso cortar 30%, 40% dos vencimentos dos funcionários públicos. Em outra frente, Temer se dedica a articular no Congresso. Nesta semana, deve convocar reuniões com parlamentares aliados. O juiz Sérgio Moro manda cancelar a penhora do triplex em Guarujá, pivô do processo no qual o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância a mais de 12 anos de prisão. O magistrado também ordenou que o imóvel seja levado a leilão público. Em dezembro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal havia determinado a penhora do imóvel para o pagamento de uma dívida da construtora OAS. Segundo Moro, o triplex é considerado produto de crime e, por isso, foi sequestrado e confiscado. Agora, nem a OAS nem Lula possuem o direito sobre o bem. O preço médio da gasolina para o consumidor final subiu pela 13ª semana seguida, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor médio representa uma elevação de 0,35%. Na mesma semana, a Petrobras baixou o preço do combustível nas refinarias em 0,52%. O repasse ou não para o consumidor final depende dos postos. Briga entre presos de grupos rivais deixou 10 mortos na cadeia pública de Itapajé, no interior do Ceará. A confusão aconteceu no início do dia, por volta das 8 horas. Carcereiros chamaram a polícia militar e o conflito foi controlado no fim da manhã. Segundo o Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Ceará, a cadeia pública de Itapajé, a 125 quilômetros de Fortaleza, tem capacidade para 25 detentos, mas abrigava 113. A briga de hoje ocorreu 2 dias depois da maior chacina do estado, que deixou 14 mortos em uma casa de forró em Fortaleza. 3 das vítimas tinham passagem pela polícia. Homens armados chegaram em 3 carros e entraram atirando. Uma das linhas de investigação é a de briga entre facções. O local era frequentado por uma das 4 facções criminosas do estado e já havia sido fechado no ano passado por causa de uma festa em comemoração pela morte de um policial militar. O Reino Unido confirmou hoje o primeiro roubo à mão armada de moeda eletrônica Bitcoin. Segundo a polícia britânica, o roubo foi no dia 22 de janeiro, no sul da Inglaterra.
4 homens encapuzados entraram na casa de um casal de operadores de câmbio especializado em moedas virtuais e os obrigaram a fazer uma transferência de criptomoedas pelo computador. O valor obtido do roubo não foi divulgado. O Bitcoin é uma moeda virtual não regulamentada por estados ou bancos centrais que valia apenas alguns centavos quando foi criada em fevereiro de 2009. Em dezembro de 2017, o Bitcoin atingiu o valor de $19.500 a unidade. Atualmente caiu para menos de $10.000. Contas do governo federal registram rombo em 2017, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Houve um déficit primário de mais de 124 bilhões de reais, o equivalente a 1,9% do Produto Interno Bruto. Isso significa que as despesas do governo no ano passado foram maiores do que a arrecadação com impostos e tributos. Foi o 4º ano seguido em que isso acontece. A venda de fantasias e acessórios para o carnaval esquenta o comércio popular de São Paulo. A febre do momento tem um chifre com florzinhas. A tiara de unicórnio que o Anderson faz com a mulher vende como água. Quantas tiarinhas de unicórnio você vendeu hoje? Mais ou menos umas 50 peças. Quantas sobraram? Sobraram apenas essas 2 últimas. O comércio popular está colorido, festivo, com cheiro de folia de carnaval. E é na rua que dá para sentir o que vai pegar este ano. O carnaval esquenta as vendas? Bastante. Para mim, no caso, é melhor do que o Natal. O carnaval caindo na primeira quinzena de fevereiro significa que o tempo é curto e que as compras têm que ser feitas agora. Por isso, até lá, as lojas da região devem ficar assim, lotadas. Essa aqui espera receber 4.000 pessoas por dia durante os finais de semana. E isso por um motivo. Tudo isso aqui é graças ao carnaval de rua. Depois o bloco de carnaval começou a sair na rua, deu um boom gigante para nossas empresas aqui. Nós reforçamos nossa equipe 20% acima do normal e nós estamos aguardando isso até o fim do ano. Melhor ficar por aqui mesmo, que a gente se diverte. Muito por causa do sucesso dos blocos, São Paulo se transformou em um dos principais destinos da folia no Brasil. A expectativa é que a economia local movimente 464 milhões de reais. Parte desse filão já vai ficar nas lojas de fantasia. Os acessórios de cabeça são os mais procurados. Quanto mais pena, mais cor, melhor. Várias coisas, um para cada dia do carnaval. Um dia sai de havaiana, outro de índio, outro de talvez de mágico. A Karen veio buscar o figurino completo. Pra gente leva uma vida já tão estressante, é gostoso brincar um pouquinho, né? Tirar essa criança de dentro da gente, a gente pular, se fantasiar. Tô ali com a minha filha, ela também está escolhendo. É gostoso essa tradição. O que também não sai de moda são as máscaras dos políticos. As mais concorridas já acabaram. É do Cabral e do Lula, que eu não achei. Acabou tudo. Você também quer ir de Lula? Não, eu já queria ir de Sérgio Moro. É isso aí. Por alguns dias, vale rir dos problemas, esquecer das tristezas e só voltar na quarta-feira de cinzas. Com apenas 10 anos, a Maria Clara já entendeu direitinho esse espírito. A gente pode mostrar de quem a gente gosta, como a gente realmente é. E o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação na Justiça contra os responsáveis pelo bloco carnavalesco Porão do DOPS 2018 da capital paulista. Segundo os promotores, a agremiação enaltece o crime de tortura e homenageia torturadores. A ação não pretende proibir o desfile do bloco, mas sim a apologia à prática da tortura. São réus os organizadores do bloco, Edson Salomão e Douglas Garcia, respectivamente presidente e vice-presidente do grupo Direita São Paulo. Nos Estados Unidos, a cerimônia do Grammy teve manifestos pelo fim do assédio sexual e manifestações políticas anti-Trump. Artistas levaram rosas brancas para demonstrar apoio à campanha contra o abuso sexual. Num dos quadros de humor, o rapper Snoop Dogg e a democrata Hillary Clinton leram trechos do recém-lançado livro sobre os bastidores do governo Trump, Fogo e Fúria.
Um dos filhos do presidente, o empresário Donald Trump Jr., ironizou a participação de Hillary no quadro, afirmando ser um prêmio de consolação para a democrata. O cantor Bruno Mars foi o grande vencedor da noite, com 6 prêmios. Com as fortes chuvas desta segunda-feira, que devem se estender também pela madrugada, a meteorologia faz um alerta. Atenção para alagamentos, deslizamentos e transbordamentos. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para amanhã. O risco de chuva forte e volumosa vale principalmente para o Vale do Paraíba, para o litoral norte e para o norte do estado. Aqui na capital, o tempo fica fechado, mas a chuva perde força e o calor diminui consideravelmente, viu? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde só de 24 graus, com o tempo bem fechado por aqui. Aí na quarta, apesar da nebulosidade, não temos chuvas previstas e a máxima sobe para 26. E na quinta fica em torno dos 25 graus, ainda sem previsão de chuvas. E eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Tchau. Quer se informar sobre os blocos de Carnaval de São Paulo? Não perca o Revista da Cidade, nesta terça, 9h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.